Cristo. Cristo é meu Rei. Cristo é meu Rei. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. E Jesus disse ainda: quando entrardes numa casa, ficai ali até vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés, como testemunho contra eles. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimo Padre Marcos, meus irmãos e minhas irmãs, Paulinha se sentou, mas eu queria que ela contasse o Salmo, bem rapidinho, só para que a gente possa entender que Deus quer falar conosco. Dominais todos os povos, ó Senhor. Repete isso. Dominai todos os povos, ó Senhor. Ficou bem feio. Eu pedi para você repetir, ficou bem feio porque você não repetiu. Vamos repetir? Dominais todos os povos. Ficou mais ou menos. Vai ficar melhor se for cantado agora. Dominais todos os povos, ó Senhor. Vamos juntos? Todos os povos, ó Senhor. Você precisa cantar para entender. Todos os povos, ó Senhor. Todos os povos. Todos os povos, ó Senhor. Para terminar, só vocês. Dominais. Olha. Todos os povos. Eu pedi que nós repetíssemos o Salmo. Porque o que nós entendemos como domínio? Dominais todos os povos, ó Senhor. Você já parou para pensar? Nós estamos pedindo para que Deus domine. Mas se Ele dominar, como nós entendemos que o domínio é isso aqui, é você pegar uma pessoa e dominá-la, segurá-la, não deixar que ela... Por exemplo, nós temos algumas situações, às vezes, que precisamos dominar os nossos filhos pequenos. É um domínio, porque o menino quer correr, você tem que dominá-lo. Só que o domínio de Deus não é um domínio assim, mas é um domínio assim. Não é um domínio de prender, mas é um domínio de cuidar. Não é um domínio de oprimir, mas é um domínio de motivar, de impulsionar. O domínio de Deus é de cuidado. Vamos pensar como hoje é difícil cuidar. Não é difícil cuidar? Você se preocupa com alguém? Se alguém aqui tem preocupações com outras pessoas, levanta a mão. Quem tem preocupações com outras pessoas? Nós temos.
Só que muitas vezes escapa das nossas mãos, não escapa? Aquela pessoa às vezes nos escapa porque nós não temos o domínio sobre aquela pessoa. Não é? Nós precisamos, nós queremos cuidar, mas nós não temos o domínio sobre aquela pessoa. Vamos pensar, quantos doentes nós nos preocupamos? E parece que a doença vai indo, vai atrofiando, vai acabando com a vida da pessoa e nós não dominamos aquela pessoa, não dominamos a vida daquela pessoa. Vamos pensar, vocês que são pais e mães aqui, quando está aqui bonitinho, aquela criancinha, você manda ele ir dormir, ele vai, aquela coisa. Aí aquela pessoa vai crescendo, vai tendo o seu jeito, vai fazendo as suas escolhas. Aí os pais começam a ficar com cabelo branco, as mães com cabelo branco. Os pais, os cabelos que restam vão caindo. Não é difícil? Você que é pai e mãe, pensa aí. As preocupações do horário. Nossa, falou que chegava às 8h30, são 8h35, ainda não deu notícias. Não sei se sua mãe fez isso, seu pai fez isso. Porque a gente cuida, mas a gente não domina. Diferente de Deus. Nós cuidamos e não dominamos. Deus domina cuidando. Por isso que nós cantamos o Salmo. Por isso que nós falamos, e não é um pedido que estamos fazendo. Nós estamos fazendo uma afirmação. O salmista faz uma afirmação. Dominais todos os povos ao Senhor. Não é domina. Nós não estamos fazendo um pedido para Deus, porque Ele domina mesmo todos os povos. Mas diferente de mim, de você, que nós queremos cuidar, mas não conseguimos dominar, Deus domina cuidando. E por que eu estou dizendo isso? No Evangelho, como que é o cuidado de Deus? E como que Ele quer me ensinar e te ensinar a cuidar dessas pessoas que estão à sua volta. Dessas pessoas que você ama, dessas pessoas que você se preocupa. Dessas pessoas que são das gerações mais novas, mas também das gerações mais velhas. Como é que nós vamos cuidar dessas pessoas? No Evangelho que nós ouvimos, Jesus, Ele chama os discípulos, os apóstolos, e fala para eles irem. Vocês vão pelo caminho, vocês vão anunciando o Evangelho, vocês vão fazendo isso, vocês vão fazendo aquilo, vocês vão fazendo aquilo outro. Jesus vai dando as indicações para aqueles que são discípulos dele. Mas aí, preste atenção. Nós estamos no Evangelho de São Marcos, capítulo 6. Para que nós possamos entender o capítulo 6 do Evangelho de São Marcos, nós precisamos voltar algumas páginas da Bíblia e irmos para o Evangelho de São Marcos, capítulo 3. Lá no capítulo 3, versículo 13, diz o seguinte: primeiro, Jesus chamou aqueles que Ele quis. Para quê? Para que pudessem ficar com Ele. Depois, enviá-los em missão com poder de expulsar os demônios. Preste atenção. Para que nós possamos entender o Evangelho de hoje, nós precisamos voltar lá no capítulo 3. Jesus chama, potencializa e envia. Chamou aqueles que Ele quis para quê? Para que pudesse ficar com Ele. Qual que é a melhor maneira de nós cuidarmos das pessoas que amamos e que nos preocupamos? Quanto tempo você fica com Deus durante o dia? Parece loucura, mas é o melhor cuidado que você pode dar para alguém, é você estar com Deus. Sabe por quê? Porque com Deus você vai ter mais paciência. Com Deus você vai ter palavras certas nas horas certas.
Com Deus você vai ter um olhar para além da situação. Com Deus você vai ter mais esperança. Com Deus você vai ter mais fortaleza de lidar com todas as labutas e os trabalhos da sua vida. Com Deus, a preocupação não vai se tornar impulsividade. Não. Com Deus, a preocupação vai se transformar em atitudes com discernimento. Por isso que no Evangelho de hoje, que Jesus chama e diz, ide, antes ele chamou e falou, fiquem comigo. Porque sou eu que vou ensinar vocês a ter mais paciência, a ter menos impulsividade, a calar quando é necessário, a falar quando é necessário, a ir quando é necessário, a ficar quando é necessário. Se nós não damos tempo para Deus na nossa vida, deixa eu te dizer uma coisa muito séria, você vai ser a pior das companhias para qualquer pessoa que esteja ao seu lado. Vou repetir, se você não é um companheiro de Deus, você será a pior companhia de qualquer pessoa que esteja ao seu lado. E aí você vai se preocupar, e aí você vai se questionar, e aí você vai querer cuidar, mas aí você não vai fazer como Deus, você não vai cuidar, você vai querer dominar. Mas Deus domina cuidando, mas eu não consigo dominar ninguém. Pensa nas pessoas que você traz no coração e que você se preocupa com elas. E como é difícil, porque elas não pensam como eu, elas não fazem como eu, elas não vão onde eu vou, elas não são eu, porque nós somos únicos. Pois é. Por isso que Jesus no Evangelho de hoje diz, vão, falem de mim. Eu dou poder sobre os demônios. Curem os doentes. Unjam aqueles que estão mal. Por isso que Ele chama primeiramente para que nós estejamos com Ele. E quando permanecemos com Ele, Ele nos potencializa. Olha que loucura. Se Ele não nos desse poder, Ele não nos mandaria, expulsem os demônios. Deixa eu te dizer uma coisa muito séria. Não se assuste, não é para que você fique em casa agora olhando para um lado, para o outro, não. Existe um demônio sentado aí do seu lado. Não é essa pessoa que está aí, não, calma. Existe um demônio que está aí do seu lado, esperando o seu primeiro vacilo para te mandar para os quintos dos infernos. Mas se eu, ouvindo o chamado de Deus, fico com Ele, eu rezo, eu falo com Ele, é o meu amigo, é o meu companheiro. Ele, ao me chamar, Ele vai me dar poder de expulsar os demônios. E eu não vou expulsar como um rito, sai daqui, Satanás. Não! Pelo contrário, a minha vida vai expulsá-los. São Francisco de Assis dizia que o maior exorcismo é a alegria. Você é uma pessoa feliz? Você é uma pessoa alegre? Ou você é uma pessoa emburrada a todo tempo, com todo respeito ao burro? Você é uma pessoa que tem paz no coração? Não, eu sou uma pessoa agitada, eu não consigo, minha vida é isso, aquilo outro. Pois é, você não está ouvindo a primeira coisa. Jesus está te chamando para você ficar um pouquinho com Ele de vez em quando. Ele está te chamando para que você fique com Ele. Ah, eu não tenho tempo, tá bom. No inferno você vai ter a eternidade inteira para não ficar com Ele. Se você não tem tempo hoje para ficar com Ele, não se preocupe. No inferno você vai ter a eternidade inteira para não ficar com Ele. Ele te chama
E Ele quer te potencializar. Por isso que no Evangelho, seja no de hoje, que é o concreto, Ele manda, seja lá no capítulo 3, que Ele chama para expulsar demônios, Ele só pode dar poder, os poderes que Ele tem, se nós estamos com Ele, se nós permanecemos com Ele, se nós nos mantemos ao lado dEle, senão nós não teremos. E preste atenção, quantas coisas estão à nossa volta que servem apenas para nos derrubar, que servem apenas para que nós nos mantenhamos como pessoas que fazem o mal, perdidos, completamente perdidos. Por isso, Ele te chama e quer te potencializar, mas te potencializando para que você seja uma grande testemunha dEle no mundo, para que você tenha o sorriso dEle, para que você tenha o abraço dEle, para que você tenha as palavras dEle, para que você haja como Ele. Aquela música antiga e sempre nova do Padre Zezinho: amar como Jesus amou, falar como Jesus falou, sorrir como Ele sorriu, agir como Ele agiu, porque é assim que Ele nos domina, cuidando de cada um de nós. Nós temos o desejo de dominar. Eu não queria que aquela pessoa fosse naquele lugar. Eu não queria que aquela pessoa fizesse aquilo. Eu não queria que a pessoa fizesse aquilo, aquilo outro. Isso é domínio, mas você não é um dominador. Aprenda a cuidar. Mas nós só cuidaremos dos outros se antes nos deixarmos cuidar por Deus. E como é que Ele cuida de mim e de você? Quando eu dou tempo para Ele. Quando eu permaneço com Ele. Quando durante a minha jornada de 24 horas, eu permaneço com Ele. Deixa eu te dizer, para simplificar uma coisa. Estar com Deus não é somente quando eu estou ali parado no meu sofá, na minha casa, no caminho, rezando o meu terço. Não. Eu não estou com Deus somente quando eu vou à missa. Não. É o momento por excelência que eu estou com Ele, sim. Mas se eu sei que Ele está do meu lado, por que eu sou tão mal educado de não conversar com Ele? Será que é porque nós nos acostumamos a ser assim nas grandes cidades, como a nossa? A gente senta no banco do metrô, do ônibus, a gente nem fala bom dia, fala. Às vezes a gente vai a viagem inteira com a pessoa do nosso lado, às vezes uma viagem longa. A gente nem fala assim, tá frio, né? Sabe aquela conversa conversa de quem não quer conversar. Tá frio, né? É. Será que vai chover a pessoa? Não sei. Ou a pessoa senta do seu lado, você já disfarça, né? Não é assim? Já fez isso? Se riu, você já fez isso. A gente não quer papo, a gente não quer conversa. Tudo bem, se a sua mãe não te deu educação, ótimo. Mas seja educado pelo menos com Deus, porque Ele está com você o tempo todo. Para quê? Para cuidar de você. Para que cuidando de você, você possa cuidar daquela pessoa que você tem preocupação. Então entenda, Deus te chamou essa noite. Ele quer te potencializar nesta noite e te enviar nessa noite. Daqui a pouco nós vamos expor o Santíssimo Sacramento, como fazemos todas as quintas-feiras. O Santíssimo vai passear no meio de nós. É o próprio Deus que vai passear no meio de nós. Então entenda uma coisa. Você pode ter vindo, seja lá por qual motivo foi. Você achou que era esse, mas não foi. Você veio porque Deus te chamou. E se você veio, aproveite.
Ele quer te dar um poder. Não um poder para que você seja um grande mago. Não um poder para que você seja aí um guru na vida. Não. Ele quer te dar um poder de não compactuar com o inferno. Porque é só assim que aquela pessoa que você se preocupa será cuidado por você. Porque é Ele, o próprio Deus, que quer te enviar. Feche um pouquinho os seus olhos. Põe a mão no seu coração um instante. Repete comigo assim: Senhor Jesus, eu aceitei o seu convite. Eu vim. Eu estou aqui. Eu aceito, Jesus, permanecer contigo. Eu aceito, Jesus, permanecer ao teu lado. Jesus, tu sabes como eu passo por tantas dificuldades o dia inteiro. E eu sei, Jesus, que eu tenho um inferno inteiro contra mim. Por isso, me dá, Jesus, este poder sobre os demônios. O poder de não compactuar com os demônios. Por isso, Jesus, expulsa do meu coração, da minha vida, da minha história, da minha mente, dos meus sentimentos, dos meus pensamentos, toda ação maléfica, e me ajuda a partir de hoje, ser alguém com discernimento para não aceitar mais as propostas do inferno, que vêm disfarçadas de coisas muito boas, mas eu não quero mais, Jesus. E assim, eu aceito a missão que o Senhor tem para mim, que nada mais é do que te anunciar no mundo. Não através das minhas palavras, mas através da minha vida. Jesus, que eu me pareça contigo. De tanto que eu permaneço contigo, que eu me pareça contigo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me chama, o Senhor me potencializa e o Senhor me envia. Como o Senhor fez com os apóstolos, eu hoje sou um deles e digo: eis-me aqui, envia-me. Obrigado, Senhor, pelo teu amor. Obrigado, Senhor, pelo teu amor. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.